boa noite. Obrigado aí, boa noite a todas e todos que estão presentes aí na nossa apresentação da Comissão de Igualdade Racial, da OAB Santana de hoje. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo auxílio agora, doutora Riva. Então, vamos começar com as apresentações, né? Hoje o tema é cotas, somos 10 anos de cotas, né? Avanços e desafios. Mas antes da gente começar, a gente vai apresentar a nossa palestrante, quem é a doutora Najara Costa. A doutora Najara Costa é doutoranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP, mestre em Ciências Humanas e Sociais, socióloga e autora do livro Quem é Negra, Negro no Brasil, lançado pela editora Dandara. É também professora e pesquisadora das relações raciais, atuando especialmente na análise e impacto das políticas afirmativas. Como ativista, compõe o debate político antirracista e a luta pelos direitos das mulheres. Foi a única mulher candidata a prefeita no município de Taboão da Serra, São Paulo, em 2020, entre 9 candidatos homens, alcançando uma votação expressiva de 8.734 votos, ficando em 4º lugar na disputa. Foi eleita recentemente co-deputada estadual pelo Movimento Pretas, com mais de 100 mil votos. Então, muito obrigado, doutora Najara. Ninguém mais qualificado para tratar do tema dessa noite, né, senão a senhora. Então, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada, doutor Celso. Agradeço o convite da OAB Santana, seccional OAB Santana. É um tema um tanto quanto polêmico ainda hoje. A gente, calhou de 10 anos, né, da revisão da lei de cotas, então esse ano essa lei ela faz 10 anos, mas as políticas afirmativas já existem há um bom tempo no Brasil, né? A gente está falando de uma lei federal que se relaciona aí às universidades federais brasileiras, mas a gente já tem aí políticas afirmativas que já são que já existem no Brasil há um certo tempo, mas a lei ela dá esse embasamento dá uma garantia, né? Dá uma garantia para que a política, enfim, ela seja implementada e seja avaliada, monitorada, enfim, tem uma série de questões que envolvem o avanço, né, da legislação nessa conquista das ações afirmativas, e eu, como socióloga, vou fazer um apontamento aqui desse parecer mais histórico e também sociológico de como se configurou esse processo das ações afirmativas no Brasil, dada a realidade de que a gente vive num país que até pouco tempo, a gente falava num mito de democracia racial, né? A gente pouco falava sobre a questão do racismo, esse era um debate muito mal visto, né? Muito deixado de lado, muito colocado para debaixo do tapete, e os dados estatísticos mostraram exatamente o contrário, né? Se o mundo queria entender o que era ser brasileiro, o que era o Brasil, né, como um Brasil amistoso entre as raças, os dados estatísticos mostraram que o nosso país é um país onde o racismo deu certo, né? Porque não se falou até pouco tempo sobre o assunto e a gente sentiu isso, a perversidade disso, sem que tivéssemos políticas afirmativas. E quando a gente começa a ter muitos debates, muitas posições contrárias são colocadas, né? Então é bem importante que a gente remeta a esse processo para entender também como é que se configurou e como foi a luta dos movimentos negros, né, os movimentos sociais, para que as políticas afirmativas fossem consolidadas no Brasil. Bom, passando aí minha apresentação, né, já fui apresentada, acho que já pode passar para o próximo slide. O próximo slide trata... Consegue avançar? Ele trata de uma realidade, né, do mercado de trabalho no Brasil. Aqui a gente tem a greve dos garis no Rio de Janeiro, e a gente pode perceber a cor dessas pessoas, e também uma greve de médicos, que ocorreu, enfim, num momento bem próximo, né? Aqui a gente
traz um pouco dessa dimensão do significado do mercado de trabalho e do posicionamento, né, perante a realidade que a gente tem de ainda ser muito difícil com que a gente perceba uma mudança em determinados segmentos sociais, né? A gente leva um susto quando a gente entra num consultório e se depara com um médico negro, não porque a gente acredite que ele não possa estar ali, né? No caso de pessoas esclarecidas, enfim, antirracistas, mas no sentido de que existem poucos médicos negros, né? Poucas pessoas formadas em medicina e por uma série de processos, né? A gente fala que não existia até pouco tempo racismo na Faculdade de Medicina da USP porque não existiam pessoas negras, né? Quando você começa a ter pessoas negras, o racismo ele começa a existir. Então, em muitos lugares, esse assunto nem era um problema porque não estávamos lá. E aí, no momento onde a gente percebe uma mudança significativa das instituições por conta dos processos que envolvem as ações afirmativas, isso começa a ser um elemento que passa a nortear muitos debates, né, sobre o fato de estarmos em determinados espaços. Pode passar, por favor. Pode avançar, por favor? Ele dá um delayzinho, viu, doutora? Desculpa, doutora. Eu vou avançar um minutinho. Perdão. Pronto. Obrigada. Esse quadro, ele revela muito de uma realidade brasileira, né? Esse quadro é do pintor espanhol Modesto Brocós. Ele foi pintado em 1895 e ele traz um elemento muito definidor do que é essa noção de progresso no Brasil, né, que está inclusive na nossa bandeira. Essa mulher negra retinta, né, que está com a mão para cima, olhando para o céu e agradecendo, significa esse passado escravista, né? É uma mulher negra que teve um filho, né, uma filha, no caso, que está ao centro, com um neto no colo, né? Ela teve essa filha com um senhor de engenho. A filha nasce uma negra de pele mais clara, né, que até pouco tempo a gente conceituava como mulata, né, mulata que é uma terminologia um tanto quanto racista, né, porque mulata vem de mula, que é um animal híbrido. E essa mulher negra de pele mais clara tem filho com um homem branco, né, que esse homem está sentado ao lado, olhando para a criança também, que na representação também de um imigrante, né, que vem também nessa concepção de trazer um embranquecimento para a nação brasileira, né? A imigração traz essa ideia de progresso e também muito atrelada à questão de um progresso a partir desse embranquecimento da nação. E esses dois têm um filho e esse filho nasce branco, né? Então, essa mulher negra de pele retinta que olha para o céu, ela agradece pelo fato de sua geração ter embranquecido e, enfim, e esse passado escravocrata, esse passado, enfim, muito representado pela colonização e muito representado através de um atraso, né? Ele fica para trás e dá essa ideia essa dimensão de progresso, de futuro e uma ideia também de que o Brasil fosse embranquecido, né? Então esse quadro ele retrata muito de um mito de democracia racial através da ideia de que a miscigenação ela faria com que o Brasil fosse um país embranquecido, né? Tinha até uma experiência, uma ideia que dentro de 100 anos o Brasil já não teria mais negros, né? Depois da escravização. Então, essa ideia ela perpetuou num imaginário social, até porque muitas pessoas negras, elas, enfim, sofreram processos que envolvem um genocídio, né? E é uma leitura muito equivocada, né? Porque o fato de existir
essa miscigenação não significa que o fruto dessa miscigenação vá nascer uma pessoa branca, né? São pessoas, muitas vezes, de pele mais clara, mas são pessoas negras, né? Mas aqui é um retrato mesmo de uma ideologia de embranquecimento, né, que revelou muito do que foi o Brasil e do que o Brasil apresentava para o mundo também, na perspectiva de uma ideia de progresso, né? Pode passar, por favor. Existem alguns pontos, né, que para a gente remeter esse histórico de Brasil, que é a ideia, o que foi esse processo de colonização do Brasil e escravização nos seus quase 400 anos, a ideia das teorias de hierarquização racial, que foi a eugenia, né? A eugenia significa boa raça, então até mesmo a escravização era muito explicada pela eugenia, porque existia uma falsa crença, uma pseudociência de que negros seriam sub-raças, né, e que poderiam, portanto, ser escravizados. Isso até mesmo pela igreja era justificado como um processo, enfim, até mesmo pela catequização, pelo processo de formação de uma nação brasileira, isso era justificado através dessas teorias, né? A escravização de negros e o processo de mestiçagem e miscigenação, como uma ideia de que traria, num primeiro momento, essa ideia era até mesmo mal vista, porque o fato de termos uma nação mestiça, isso dava um entendimento muito de que os frutos dessa miscigenação fossem pessoas que seriam perversas, seriam pessoas degeneradas, e aí muda-se essa chave, né, na década no início do século XX, nessa justificativa de que essas pessoas que eram miscigenadas, elas, no futuro, elas seriam pessoas que dariam esse avanço para um Brasil mais embranquecido, né? Através de relações entre pessoas brancas e negras, você teria um Brasil embranquecido. E na década de 30, em 1930, a gente tem a construção desse mito de democracia racial. Esse mito de democracia racial, ele é um construto a partir de um imaginário de nação, até porque depois de um processo de colonização e de quase 400 anos de escravização, os negros foram abandonados à própria sorte. Então, não se tinha qualquer política pública que incluísse pessoas negras na sociedade. Não existiam políticas de moradia, não existiam políticas educacionais, não existiam políticas, enfim, de empregabilidade, qualquer política que incluísse pessoas negras na sociedade, né? Inclusive, criou-se ali a lei da vadiagem, que perseguia pessoas negras que não trabalhavam, mas as pessoas negras não poderiam trabalhar porque não tinham a oportunidade do trabalho, né? Esse lugar ele foi ocupado por imigrantes brancos. Então, existe uma persistência dessa desigualdade racial, e isso, na década de 30, faz com que a gente tenha a elaboração desse mito de democracia racial, porque esse mito ele justifica uma nação. A gente só cria uma nação com essa sensação de pertencimento. E não há um pertencimento, até porque se tinha muito medo do que as pessoas negras poderiam fazer no Brasil, né? Existia muito medo de uma revolta negra, como foi a Revolução do Haiti, enfim, onde as pessoas negras mataram as pessoas brancas, né? Então, no pós-escravização, existia muito um medo do que essas pessoas negras sem oportunidades pudessem fazer, né? E aí começou-se a perseguir essas pessoas negras, não se deu essas oportunidades, e o Brasil ele precisa ser construído como imaginário a partir de um mito que criasse essa unidade. Então, esse mito de democracia racial, ele traz essa noção de pertencimento, de que somos uma nação miscigenada,
somos uma nação amistosa entre as raças, e que, por mais que a gente tenha tido um perverso passado de escravização, isso teria ficado no passado, e a gente estava olhando para o futuro, e não fazia sentido, enfim, atrelar a questão racial para falar sobre o Brasil, né? Então, muitos teóricos desse momento sequer mencionam a questão do racismo ou de um racismo estrutural, né? Tentou-se explicar a nação a partir do desenvolvimento de uma indústria que estava, enfim, sendo pensada e consolidada, e muito através dessa noção de pertencimento, a partir dessa unidade criada por um mito de democracia racial. Isso muito construído através da obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, né, que é o grande marco desse momento, que revela, enfim, que as mulheres escravizadas não eram, na verdade, estupradas, elas elas eram amantes dos seus senhores, mas aquilo não era... Não, o Brasil teria tido uma escravização mais suportável, que não existiu no Brasil as leis segregacionistas, como houve ali nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow, que aqui houve uma relação muito amistosa entre pessoas negras e pessoas brancas, que por mais que houvesse esse passado escravocrata, eles estavam ali no mesmo espaço, né? Não havia essa segmentação como houve nos Estados Unidos. Então, esse mito ele tentava explicar a relação racial no Brasil a partir de uma relação que fosse mais humana e suportável, como se houvesse um racismo, ou não um racismo, né, mas como se houvesse uma escravização menos perversa, como houve em outros processos, né? Então, esse mito ele tentava sustentar essa ideia. Nos anos 50, a gente tem uma pesquisa muito importante que foi capitaneada pelo Florestan Fernandes, e nos anos 50 a gente tem um marco interessante, porque o mundo estava tentando se consolidar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra termina em 45, e o mundo queria entender o que era o Brasil. Esse Brasil que não tem conflitos raciais, um Brasil que passou por 400 anos de escravização, quase 400 anos de escravização, e que não tem conflitos, um Brasil que vem de uma ideia de carnaval, de futebol, enfim, o mundo precisava entender o que era o Brasil, até mesmo para replicar o modelo brasileiro em outras nações que estavam muito... na ideia, né, ainda na ideia do que foi o nazifascismo, né, a partir de um olhar crítico sobre a questão racial, enfim, que a questão racial norteava, inclusive, né, a ideia de nação de muitos outros países, e essa pesquisa ela foi feita, né, pela Unesco, capitaneada, como eu disse, pelo professor Florestan Fernandes, sociólogo, né, já falecido pela Universidade de São Paulo, e ela mostra exatamente o contrário, né, que o Brasil tem preconceito racial, diferente do que o mundo pensava, né, diferente dessa construção desse imaginário de um mito de democracia racial. O Brasil tinha, sim, um preconceito racial, e era um preconceito muito diferente do preconceito racial, por exemplo, que se construía em outras nações, em outros territórios, que era, na verdade, esse preconceito de ter preconceito, ou seja, temos o preconceito racial, mas a gente não fala sobre ele. Esse preconceito ele está escondido, ele está nas nossas ações, ele não se apresenta nas nossas falas, ele não se apresenta nos documentos históricos, até porque os documentos sobre sobre o processo de escravidão, eles foram... muitos desses documentos, né, eles foram queimados, enfim, não há um histórico sobre o que foi a perversidade da escravidão no Brasil, sobre a realidade da população negra, e esse Brasil, ele tinha, por mais que o racismo seja estrutural, ele se estrutura diferente na sociedade brasileira. A gente tem um preconceito muito mais sofisticado, né? Um preconceito onde as pessoas negras fingem que não são discriminadas e as pessoas brancas fingem que não discriminam. Mas é aquele preconceito, inclusive na década de 50, né? A gente tinha a leitura da pessoa
enfim, até mesmo nas vagas de emprego, né, era a pessoa da boa aparência, né? O que era uma pessoa da boa aparência? Ninguém falava que era uma pessoa branca, né? Eram pessoas brancas, as pessoas de boa aparência, né, que estavam ali colocadas nas vagas de emprego, mas não se falava claramente que era que a sociedade estava separada, segmentada e, enfim, pela realidade racial. Então, isso era muito difuso e muito esse preconceito sofisticado que se criou no Brasil dificultava muito, inclusive, a criação de um antirracismo, né? Então, é um preconceito que, na verdade, deveria ser mais estudado até para que se avançasse na questão do antirracismo. Mas o Florestan Fernandes acreditava, né, como marxista, que o preconceito iria acabar durante o processo histórico, enfim, do avanço do capitalismo no Brasil, as pessoas negras seriam ali, com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos, esse resquício da escravidão, né, que era o racismo, acabaria, né? E na década de 70 nós tivemos aí outra pesquisa, né, que foi, enfim, década de 70 é muito importante porque marca uma ditadura militar, marca o nascimento do movimento negro unificado, e nós temos dois pesquisadores muito importantes desse momento, que é Lélia Gonzalez, né, muito revisitada hoje, e Carlos Rasenbalg, e Clóvis Moura também, que fazem pesquisas entendendo a realidade da população negra. E aí entendeu-se que o que explicava a desigualdade no Brasil não era, na verdade, a questão da classe social, até porque classe social, a gente percebe que a classe social ela tem cor no Brasil, né? Então, não dá para entender o Brasil sem esse olhar sobre a questão racial. E o Carlos Rasenbalg com Lélia Gonzalez entenderam isso a partir de estudos de trajetórias de pessoas, né? Ou seja, pessoas brancas e pobres, pessoas negras e pobres. As pessoas brancas e pobres, quando estudam, conseguem ascender socialmente através do seu estudo. As pessoas negras e pobres têm mais dificuldades em ascender por conta de um racismo que persiste na vida daquela pessoa, na trajetória daquela pessoa, né? Uma pessoa branca e pobre, bem arrumada, consegue entrar em qualquer lugar. A pessoa negra, ela vai ser perseguida, né, pelo segurança, enfim. E tem uma série de outras questões, né? As pessoas negras, elas aprendem menos, porque até mesmo numa realidade de políticas universais na escola, por exemplo, ela não se vê retratada de uma forma digna no livro didático, né? A história das pessoas negras parece que parou num processo de escravização, e essa leitura tem um impacto psíquico, tem um impacto na vida daquela pessoa, um impacto subjetivo, que vai fazer com que ela aprenda menos também. E as pessoas negras são tratadas de uma forma diferente na sociedade, né? Por mais que sejam da mesma classe social que outras pessoas, né, brancas, elas são tratadas de uma forma diferente, e isso tem um impacto na vida daquela pessoa, que faz com que ela com que ela viva menos, né? As pessoas negras morrem mais cedo, têm mais doenças, enfim, são submetidas a uma série de privações, né, por conta dos direitos que são negados a todo momento, né? As mulheres negras enfrentam uma realidade até de menos anestesia no momento do parto do que mulheres brancas, enfim, há uma leitura racista da sociedade sobre a pessoa negra, né? E isso não tem como a gente negar e afirmar que é só uma questão de classe social. Então, esses estudos da década de 70, eles trazem muito esse ponto, né, que o que explica a desigualdade no Brasil é a questão racial, mas é preciso que a gente desvincule esse olhar, né, de democracia racial, e esses estudos têm esse impacto muito forte, mas eles são pouco publicizados nesse momento, né? A gente tem resgatado esses estudos muito de 20, 15 anos para cá. Então, são estudos bem importantes que retratam, de fato, o que é esse racismo estrutural brasileiro. Pode passar, por favor.
Bom, quando a gente trata das políticas afirmativas e traz o olhar sobre quem são os destinatários das cotas raciais, né? Acho que tem um conceito sociológico de raça que é bem importante, que eu gosto muito desse conceito do professor Antônio Sérgio Guimarães, que as raças são evidentes em alguns países, né? Ali, como todos têm um sexo, uma idade, uma nacionalidade, tem também uma raça. Nos Estados Unidos, por exemplo, as raças são tão óbvias que os sociólogos nem se sentem, em geral, obrigados a defini-las conceitualmente. Em outras partes do mundo, em contraste, incluindo o Brasil, raça não faz parte nem do vocabulário erudito e nem da boa linguagem. O que ele está dizendo aqui? Quem, enfim, assiste filme americano, quem foi para os Estados Unidos, entende, né? Quando a gente fala com uma pessoa ao telefone nos Estados Unidos, a gente consegue saber, falando com essa pessoa ao telefone, se ela é negra ou se ela não é, porque pelo sotaque que ela tem, pela forma como ela fala, enfim, e a raça não está necessariamente atrelada ao fenótipo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas de pele clara, dos olhos claros, podem ser vistas como pessoas negras se elas têm ali um antepassado negro, né? Se tem uma bisavó negra, um avô negro, um pai negro, mesmo que sejam pessoas brancas, né, dentro da realidade brasileira vista como brancas, elas podem ser tratadas como negras. E o que é ser tratado como uma pessoa negra? Ser tratado como uma pessoa negra é ser tratado com discriminação, dada a realidade de que o racismo ele é estrutural e que pessoas negras possuem muitas desvantagens dentro dessa realidade perversa de racismo, né? Então, é bem importante que quando a gente analisa a questão brasileira, que primeiro, né, quando a gente começa a entender a realidade brasileira e começa a lançar políticas afirmativas, até porque as políticas universalistas não estavam dando conta, né? Quando você coloca ali as políticas universais, as pessoas negras não conseguem chegar, porque elas estão numa realidade muito desigual, né? Eu estou falando aqui das pessoas negras, mas a gente pode pensar também em políticas para as mulheres, políticas para pessoas com deficiência, política para indígenas, né? Então, quando a gente está falando de grupos que são vulneráveis, esses grupos, se a gente coloca numa situação de igualdade de políticas, como políticas universais, esses grupos eles não conseguem chegar, porque eles têm demandas específicas e passam por realidades que precisam ser compreendidas para que você consiga alcançar essa igualdade, né? Então, o primeiro elemento para que a gente entenda a importância das políticas afirmativas no Brasil é entender esse conceito sociológico de raça, né? Porque é isso que fundamenta o sentido das ações afirmativas, né? O que são raças? Raças, na verdade, o conceito biológico, obviamente, a gente sabe que não existem raças humanas, né? Esse conceito é totalmente equivocado, não existem sub-raças, como previa, né, como fundamentava a eugenia, obviamente que isso não existe, mas a gente está falando do conceito sociológico, né, que as raças sociais, elas operam através do tratamento diferenciado, enfim, através de uma série de fatores, e não tem como a gente desprezar isso, né? Desprezar a questão da raça social é desprezar que existe o racismo. Então, para que a gente lance mão das políticas afirmativas, foi preciso resgatar esse conceito sociológico de raça, até para que a gente pudesse compreender que existem tratamentos diferenciados para pessoas negras na sociedade brasileira e que esse conceito ele não pode ser desprezado porque é uma realidade que está presente em nossa sociedade. Aqui é uma complementação do Telles, né, que embora a raça não tenha um valor científico, nem tampouco exista na natureza, a sua ideia é amplamente compreendida. Mesmo que não mais represente diferenças genéticas, a ideia de raça continua a gerar diferenças de comportamento, atitudes e entendimento. Como resultado, os efeitos desse conceito inventado, longe de serem inimagináveis, têm consequências bastante reais. As consequências reais a gente já sabe, né? As consequências reais é o fato de pessoas negras morrerem mais cedo, terem direitos negados, enfim, aprenderem menos na escola, mulheres negras
receberem menos anestesia no momento do parto, enfim, uma série de violências que recaem sobre as pessoas negras e que não podem ser negadas. Então, o conceito sociológico de raça, ele não pode ser negado. Bom, aí passando para o próximo, quando a gente compreende o que estrutura a sociedade brasileira, é muito importante que a gente faça esse contraponto, né? Que foi a primeira questão para a gente pensar como opera o racismo na sociedade brasileira e quem seriam os destinatários das políticas afirmativas, né? Que é disso que a gente fala quando a gente fala das leis que garantem essas vagas para um grupo social. Quem são esses destinatários, né? Qual a diferença que a gente precisa fundamentar quando a gente, enfim, faz esse comparativo com outras nações, por exemplo, né? A gente sempre usa os Estados Unidos como exemplo, né? Acho que é um exemplo muito, muito significativo, porque o preconceito de marca, que é o preconceito que opera no Brasil, ele se orienta pelo fenótipo, né? Pela aparência. Então, o preconceito de marca, ele se atrela ao fato de a pessoa ser percebida como negra, né? Então, eu sou discriminada porque eu sou percebida como negra. O que é ser visto como negro na sociedade brasileira, né? Enfim, a gente sabe o tratamento diferenciado que as pessoas negras recebem pelo fato de serem pessoas negras. E esse preconceito de marca, ele está atrelado a esse fenótipo, a essa aparência de pessoa negra. E aqui eu não faço uma distinção entre pessoas negras retintas, né, ou pretas, a gente não faz a distinção entre pessoas mais claras ou mais escuras, até porque o próprio IBGE, ele não trata muito desse ponto, né? Quando a gente vai analisar quem são as pessoas negras no Brasil, negros é o grupo que compõe as pessoas pretas e pardas. As pessoas pretas são as pessoas de pele retinta, e as pessoas pardas, enfim, passaram pela miscigenação, são pessoas negras de uma pele mais clara, mas que enfrentam esse racismo, né? E num passado não muito recente, né, sempre se atrelava ao fato de que as pessoas de pele mais clara passam por menos racismo, né? Que não é o que diz os dados estatísticos, por exemplo, né? As pessoas que mais morrem são as pessoas de pele mais clara, até porque são maioria, né? Entre as pessoas negras, as pessoas pardas, né? Os pardos são maioria, mas as pessoas pardas, elas têm uma percepção um pouco mais difusa desse racismo, né? Porque muitas vezes essas pessoas pardas, elas são tratadas como morenas, elas não são chamadas de negras muitas vezes, mas são tratadas como negras, né? Então, não há tanto entendimento do que é ser uma pessoa negra para uma pessoa parda quanto há para uma pessoa preta de pele retinta, né? Porque a marca, ela é muito mais evidente. Mas quando a gente analisa a trajetória de vida desse indivíduo, né? E aí analisando, enfim, pelo grupo social que ele compõe, enfim, a sua escolaridade, o seu, enfim, os direitos adquiridos no decorrer da sua vida, a gente vê pelas análises estatísticas que não há uma distinção entre pessoas negras, né, pretas de pele retinta e pessoas pardas. Então, a gente não faz essa distinção quando a gente vai estruturar as políticas afirmativas, né? Ou seja, as políticas afirmativas, as políticas de cotas raciais são para pessoas pardas e pretas, né? Então, não há uma distinção ali entre pessoas mais escuras ou menos escuras para tratar das políticas afirmativas. Quando a gente fala do preconceito de origem, esse preconceito está atrelado à descendência, né? Que é o preconceito que opera nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é, como mencionei, as pessoas podem até mesmo serem vistas como pessoas brancas no Brasil, mas nos Estados Unidos elas são vistas como pessoas negras, né? Pelo fato de terem algum antepassado negro, elas são vistas como negras e são tratadas como negras. Então, nos Estados Unidos, muitas pessoas que a gente analisaria aqui no Brasil como pessoas brancas, elas
enfrentam preconceito racial por conta da sua origem, né, da sua descendência. Acho que a gente tem outros exemplos também de muitas pessoas brancas no Brasil que vão para os Estados Unidos, né, que vão para a Europa e que não são vistas, né, não são tratadas como pessoas brancas, né, são tratadas como latinos, enfim. Então, a questão de como opera o racismo, ela se atrela muito a essa construção de nação, né, da ideia de nação, até porque nos Estados Unidos a gente teve um processo de colonização que foi muito diferente, né, a gente teve um sul escravista, enfim, uma guerra de secessão, e essa ideia de que territorialmente, né, você constrói quem é negro e quem não é, estava muito atrelado à ideia de pureza, né? Vamos lembrar que o processo que envolveu ali a Guerra de Secessão, mas que envolveu as leis segregacionistas, né, as leis de Jim Crow, eles estavam muito tratados a partir dessa ideia de pureza. Existia ali o bebedouro de pessoas negras, o bebedouro de pessoas brancas, o assento de ônibus para pessoas negras, o assento de ônibus para as pessoas brancas, as escolas para as pessoas negras, as escolas para as pessoas brancas, né? Então, estava atrelado também a uma ideia espacial, né, de que existem espaços onde as pessoas negras não podem estar, né, e onde existem espaços para negros, espaços para brancos, né? Então foi um processo de colonização e de escravização que foi diferente, né? Até mesmo depois da escravização, essas leis elas definiram ali territorialmente os espaços sociais. Então a ideia de preconceito, ela está muito atrelada a essa origem por conta desse processo de colonização, que é distinto do Brasil, né? Aqui a gente teve uma colonização muito atrelada, né, desde o início enfim, há uma violência muito grande, né, a partir dos estupros das mulheres indígenas, das mulheres negras, né, e o fruto de toda essa violência, as pessoas negras que nasciam, né, desse processo violento, eram vistas como pessoas mulatas e depois eram tratadas como pessoas morenas, né? Então havia ali uma ideia de que haveria um embranquecimento a partir dessa união entre o branco e o negro no Brasil. Então isso dá um entendimento diferente, né, do olhar que se tem sobre o pardo, mas que na prática é totalmente diverso do que apontam as pesquisas, por exemplo, né? Esse pardo, ele sofre ali as consequências de ser uma pessoa negra, tanto quanto uma pessoa preta retinta, é que ele sofre de uma forma diferente e ele tem um entendimento diferente por conta de todo um processo, né, que é construído socialmente em torno, né, dessa miscigenação, dessa falsa ideia de que a miscigenação traria algum benefício para essa pessoa, né, mais clara do que uma pessoa preta retinta. Pode passar, por favor. Aqui, alguns instrumentos legais, no próximo slide, sobre o que fundamentam as ações afirmativas racializadas, né? Até porque a gente teve ali a DPF 186, a DC 41, não foi fácil, né, para que as cotas raciais fossem ali legitimadas como políticas constitucionais, né? Houve muito alvoroço em torno disso, né? A gente pode lembrar até mesmo um manifesto a favor e contrário às cotas raciais, enfim, muito se dizia que as cotas não eram constitucionais, de que não haveria como entendermos quem eram as pessoas negras no Brasil por conta desse processo de miscigenação, né? Como é que a gente vai definir quem é negro e quem não é? Então, existem alguns instrumentos legais que fundamentam, obviamente, as ações afirmativas racializadas, né? Que obviamente, a Constituição de 88, a Conferência de Durban, que foi uma conferência muito importante, porque a partir dessa conferência, que ocorreu em 2001, o Brasil manda muitos delegados, muitas pessoas envolvidas dentro do movimento negro, enfim, em ONGs, pesquisadores, para que se fizesse um estudo
sobre a realidade brasileira, né? Bom, vamos lembrar que o apartheid termina em 94, e em 94, depois do término, com o término do apartheid, o Brasil, né, estava passando por um processo de redemocratização e se buscou entender a realidade brasileira, a realidade racial brasileira, né? E foi feito um estudo sobre comparando África do Sul e Brasil, e esse estudo evidenciou que o Brasil, nessa falsa ideia de democracia racial, tinha menos negros nas universidades que a África do Sul no pós-apartheid. Ou seja, a África do Sul, que vivenciou todo um sistema perverso pelo processo do apartheid, tinha mais inclusão racial do que o Brasil, que vendia uma ideia de democracia racial. Né? Então, esses estudos, esses dados estatísticos e esses estudos, né, no pós-redemocratização foram muito importantes para a validação das políticas afirmativas. Né? A Convenção 111 da OIT também, da Organização Internacional do Trabalho, que fala da não discriminação no mercado de trabalho. O Estatuto da Igualdade Racial também é um instrumento legal importante. E temos aí o marco da década internacional dos afrodescendentes, né, que inclusive estamos nela, mas tem um outro ponto também, que foi a Marcha Zumbi Mais 10, que ocorreu em 95, que fez com que 30 mil pessoas fossem até Brasília, né, pessoas do movimento negro, dos sindicatos, enfim, reivindicar que o Brasil tivesse políticas afirmativas. E, nesse contexto, o governo do Fernando Henrique Cardoso cria algumas políticas afirmativas e cria também uma secretaria especializada nisso para entender essa realidade brasileira e para que, enfim, para que a gente pudesse minimamente, né, criar algumas políticas para que houvesse uma inclusão racial no Brasil. Né? O Fernando Henrique Cardoso ele foi um orientando, né, do professor Florestan Fernandes, que tem um estudo sobre esse ponto também. Então, essas políticas afirmativas, elas se iniciam ali no final da década de 90 no Brasil, mas eram muito espaçadas, eram políticas muito setorizadas, não existiam leis, né, que fundamentassem, enfim, que dessem essa segurança jurídica para que a gente tivesse as políticas afirmativas sendo implementadas em larga escala como são hoje. Pode passar, por favor. Agora, bom, aqui 2 exemplos, né, que é o que a gente está tratando dos 10 anos da Lei Federal de Cotas, que é a Lei 12.711 de 2012, né, que reserva vagas para estudantes negros, indígenas e oriundos de escola pública para as universidades públicas federais e institutos federais. Está escrito dobrado aí o D dos institutos federais. E o outro exemplo é a Lei Municipal 15.939 de 2013, que reserva vagas para negros nos serviços públicos do município de São Paulo. Né? Então, aqui, 2 exemplos de leis que fazem muita diferença nas instituições, porque mudaram o caráter das instituições. Né? A Lei 15.939 simplesmente fez com que houvesse reserva de vagas de 20% em todos os serviços públicos do município de São Paulo. Isso não é pouca coisa. É por isso que essa lei tem sido tão atacada, porque mudou realmente o caráter do serviço público. Obviamente que a gente sabe que o baixo escalão, enfim, que existem muitas pessoas negras que estão nos serviços públicos, mas aonde elas estão? Né? Elas não estão nos cargos, né, de maior prestígio, de maior remuneração, e essa lei ela fez com que houvesse, por exemplo, cotas dentro da procuradoria do município, né? Enfim, só existiam 2 procuradores negros nos serviços públicos da cidade de São Paulo, e a lei ela mudou esse caráter, né? Então, é uma lei muito importante porque fez com que
permitiu com que houvesse aí essa reserva de vagas que melhorou muito esse caráter dos serviços públicos na cidade de São Paulo. E a lei 2.711 de 2012, que simplesmente mudou o caráter da universidade brasileira, né? Se a gente pensar há 20 anos atrás, 2% dos alunos eram negros, né? Até menos que isso. Alguns cursos nem existiam pessoas negras. E hoje a gente percebe o quanto a universidade brasileira ela tem ampliado, né, o seu caráter de universidade, né? Não há como defender as universidades públicas brasileiras sem a gente defender essa democratização, e essa democratização ela acontece a partir, né, a partir do momento em que as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas da periferia, enfim, passam a estar nesses espaços que são seus por direito, né? Então, a Lei 2.711, ela realmente melhorou a universidade e fez, inclusive, com que as pesquisas fossem ampliadas também, porque se a gente pensar, hoje as pesquisas elas se atrelam muito à questão do antirracismo, à questão dos estudos sobre a realidade das pessoas negras, das pessoas trans, das pessoas indígenas, e esses estudos eles são muito, muito provocados pelas pessoas que estão nessas universidades hoje, né, pelo caráter diverso e múltiplo e plural que foi a entrada das pessoas negras, indígenas, enfim, e da periferia nas universidades brasileiras. Aqui o conceito de ações afirmativas, no próximo slide, que essa é uma definição do Joaquim Barbosa, né, o ex-ministro do STF, que atualmente as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial de gênero por deficiência física de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e emprego. Ações afirmativas, grosso modo, é tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, né? Que remete, enfim, a esse pensamento até mesmo filosófico, né? Que não há possibilidade de tratarmos de forma igual quem está submetido a uma realidade desigual na sociedade, né? Então, ações afirmativas são políticas, né, de caráter público ou privado que visam o estabelecimento aí de direitos para uma população ou grupos sociais que são vulneráveis, né? Então, esse é o sentido das ações afirmativas. No próximo slide, acho que é muito importante que a gente se remeta ao conceito de afrodescendente, né? Até porque afrodescendente não significa negro, né? Uma pessoa pode ser afrodescendente e pode não ser uma pessoa considerada destinatária das políticas afirmativas no Brasil. Por que isso é importante? Porque as políticas afirmativas elas foram implementadas, mas elas estão sendo aperfeiçoadas, né? Inclusive, na Lei 15.939, existe o conceito de afrodescendente que precisou ali de um decreto regulamentador até para que se orientasse quem eram esses afrodescendentes para aquela política pública, né? Porque o que a gente percebeu, infelizmente, foi que muitas pessoas vistas socialmente como brancas e que são oportunistas e que são afroconvenientes, né, se autodeclaravam pessoas negras para entrarem pela política de cotas e se autodeclaravam dizendo que eram afrodescendentes porque tinha um bisavô negro, enfim, porque tinha algum antepassado negro ou se considerava negra pela cultura e se autodeclarava negra e se autodeclara, né? Tem gente que faz isso até hoje, para que pudesse ali concorrer pela vaga destinada às pessoas negras. E o que a gente percebeu? Que essa palavra ela dá muita distorção.
Então, até mesmo a pesquisa que foi feita, né, que deu a origem ao livro Quem é Negro no Brasil, foi muito atrelada a esse processo, né? Quem são os afrodescendentes para as políticas públicas com recorte racial no Brasil, né? Porque uma pessoa, ela pode se considerar parda, mas ela faz jus à política afirmativa? Esse é o ponto, né? Quando a gente vai discutir juridicamente, né, quem são esses destinatários, é muito importante, né, para além do que a pessoa se considera, é se ela faz jus à política pública. Por isso que é necessário uma comissão de heteroidentificação, né, ou de análise dessa autodeclaração racial, para que a política pública ela não sofra ali o desvio na sua finalidade, né, que é o que acontece, que aconteceu no começo, enfim, que com as comissões isso melhorou bastante. Então, negros, né, ou negras, são pessoas socialmente reconhecidas como tais em uma sociedade, exclusivamente por suas características físicas. Uma vez reconhecida socialmente como negra, a pessoa passa a sofrer as consequências da estrutura discriminatória, em maior ou menor medida, a depender da quantidade de força de identificação dos caracteres fenotípicos que ela carrega. Ou seja, as pessoas que são destinatárias das políticas afirmativas são pessoas que enfrentam o racismo, né? Se a gente permite com que pessoas que não enfrentam o racismo entrem pelas políticas afirmativas, entrem pelas cotas raciais, só porque elas se consideram negras, né, sem sofrer esse racismo, né, tão perverso na sociedade brasileira, há um desvio na finalidade da política afirmativa e isso é algo muito sério, né? Então, isso foi, sim, está sendo tratado, né, juridicamente, e por decreto regulamentador, enfim, por norma específica, e as comissões de heteroidentificação se atêm muito a esse ponto, né? Não é o que a pessoa se declara, né? A pessoa pode se declarar o que ela achar que ela, enfim, a autodeclaração pertence só à própria pessoa, né? Mas para a política pública só faz jus quem enfrenta esse racismo, né? Senão não há por que a política pública existir se a pessoa não enfrenta o racismo, não há por que ela entrar pela política afirmativa. No próximo slide, outro ponto importante é o monitoramento e avaliação, que infelizmente não tem acontecido, né, na política, na lei federal de cotas, né, nas universidades, por conta, enfim, o Ministério da Educação tem passado aí por vários processos, né, de desgaste e não há um monitoramento muito preciso dessa política, né? O que a gente percebe é que há uma série de pesquisas que são feitas pelas próprias universidades sobre as políticas afirmativas, né? Muito se dizia que as pessoas negras fariam com que a universidade fosse caindo o seu nível, né? Até porque as pessoas negras elas não estavam preparadas para entrarem na universidade, então elas precisariam estudar mais, ou, enfim, precisaria se investir na educação básica e não investir em cotas raciais, implementar cotas raciais, e foi justamente o contrário, né? As pessoas negras, elas entram nas universidades e no primeiro ano elas até ficam num rendimento um pouco aquém das pessoas brancas. No segundo ano, elas já se equiparam às pessoas brancas e no terceiro ano elas até avançam mais do que as outras pessoas nas universidades. Por que isso acontece? Porque quando a gente dá oportunidades a quem não tem oportunidade, né, e vamos para quem é negro, né, para quem é negro, o direito ao estudo, o direito à universidade é uma questão muito importante, né? Então, quando se dá oportunidades a quem não tem oportunidade, essa pessoa consegue avançar, né? Então, as pesquisas, elas mostraram exatamente o contrário, né? Muito se questionou sobre o processo das ações afirmativas, dizendo que isso seria ruim até para a própria universidade, para as pesquisas, e não foi assim, né? Todas as pesquisas que foram feitas mostraram essa equivalência, as pessoas negras, elas conseguem avançar, né, quando são dadas essas oportunidades, e essa é mais uma das falácias, né, que caíram por terra quando se dizia que as ações afirmativas não melhorariam as universidades ou que não dariam certo, né? Então,
Acho que esse é outro ponto importante do monitoramento e avaliação dessa política afirmativa. Mas o monitoramento e avaliação, ele é muito importante, até porque as políticas afirmativas, elas não são para sempre, né? Elas devem ocorrer durante um momento onde se percebe que que determinado grupo social está sofrendo uma desvantagem, né? Até mesmo na Índia, com as castas, né, onde também há experiências aí bem importantes das ações afirmativas, né? Você percebe que as pessoas que estão submetidas àquela casta inferior, elas não vão conseguir avançar porque existe uma série de questões que envolvem o funcionamento daquela sociedade que não permitem com que essa pessoa avance, né? Então, essas políticas, elas são importantes para que você permita com que as pessoas que estão submetidas a essa desigualdade consigam essa equivalência, consigam essas oportunidades. Bom, aqui da segurança jurídica, né, que eu mencionei, que hoje, com a lei, uma lei federal, ela é muito diferente, né, de uma política criada de uma forma setorizada, né, como houve no início das ações afirmativas, né? Então, a lei federal de cotas, a lei municipal que estabelece cotas em todos os serviços públicos, são leis que tanto orientam o funcionamento institucional, né, de como devem operar a política dentro da instituição, como ela normatiza também, a partir da regulamentação, como operam essas ações afirmativas, esse processo para minimizar essas fraudes, né, ou para que as fraudes não existam, né, nesse processo. Então, a lei é um instrumento jurídico muito importante, né, para que as ações afirmativas, né, para que a política ela possa funcionar e ter ali uma garantia, né, dessa sua execução. Bom, um outro elemento é que a autodeclaração ela é uma identidade subjetiva, né, e que a heterodeclaração, que ela é feita pela comissão, porque quando a pessoa se declara racialmente para aquela política pública, essa declaração racial ela é submetida a uma heterodeclaração pela comissão de monitoramento e avaliação, né, pela comissão que vai fazer a validação dessa autodeclaração racial, para que não haja ali esse desvio da política afirmativa. Uma pessoa pode se autodeclarar racialmente como parda, a gente não vai questionar sobre isso. O importante é que ela não sendo uma pessoa negra na sociedade brasileira, ou vista como negra, ou tratada como negra, ela não vai fazer jus à política. Então, ela pode se autodeclarar, mas ela não vai fazer jus à política. Então, o que está em questão é quem são esses destinatários, né? Para quem opera essa política pública. Como devem operar as comissões de heteroidentificação, né? Porque é outro ponto também polêmico quando se fala das ações afirmativas. Por quê? Porque não existem, por exemplo, comissões de heteroidentificação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, como foi colocado aqui a citação do professor Antônio Sérgio, é muito nítido quem é negro e quem não é. Até mesmo se a pessoa for branca, né, pela forma como ela fala, enfim, pelos seus antepassados, pelo sobrenome que a pessoa tem, a sociedade já entende quem é negro e quem não é na sociedade americana. No Brasil não é assim, por nosso processo histórico de apagamento, enfim, de criação de um mito de democracia racial, de uma elaboração, né, de que não tínhamos ali um preconceito racial na sociedade brasileira, então isso ficou muito difuso, muito confuso, né? E pelo fato também de as pessoas negras, né? O que significa o moreno, né? Moreno pode significar uma pessoa preta, retinta, quanto uma pessoa branca de cabelo escuro, né? Então, moreno é um saco de gatos, assim. O pardo, muitas vezes, é um saco de gatos, mas quem são essas pessoas? Quem são os destinatários das políticas afirmativas, né? Então, é muito importante a existência dessas comissões para que não haja o desvio do caráter da política, né? Mas para que essas comissões possam operar, é muito necessário essa capacitação dos seus membros, né? Então, as pessoas que passam por esse processo que vão, enfim, fazer essa análise sobre a autodeclaração de quem faz jus ou não à política, precisam estar capacitadas, né? E essa capacitação, ela é orientada, né, ou por decreto regulamentador, ou por portaria, enfim, existem ali instrumentos jurídicos que fundamentam, né, como devem operar essas comissões. Existem procedimentos.
A autodeclaração racial, ela é o primeiro elemento, né? E o elemento, e a heterodeclaração, né? Que é a declaração vista por outra pessoa, pela comissão no caso, ela deve respeitar a dignidade da pessoa humana e o direito ao contraditório. Esse é um ponto fundamental, inclusive tratado na DPF 186 e na DC 41. As comissões de heteroidentificação, quem faz parte desses comitês não podem, os membros desse comitê não podem fazer com que pessoas passem por constrangimento, né? Não podem atuar de uma forma vexatória. Então, é muito importante o preparo dessas pessoas para que não haja ali o respeito à dignidade da pessoa humana. O direito ao contraditório é porque as comissões elas podem errar, né? A gente não está dizendo aqui que a comissão ela vai ter uma validação ali, enfim, que ela em sua atuação em 100%, ela não vai poder errar, né? Existem casos que precisam ser, de fato, analisados, né? Existem ali a autodeclaração e existe também um entendimento para algumas pessoas de que algumas pessoas são negras e que outras pessoas não são negras, né? Isso passa por uma série de processos, né? Pela nossa criação, enfim, pela nossa visão de mundo, enfim, por uma série de processos que envolvem a formação. Então, é muito importante também o estudo sociológico, o estudo sobre a realidade brasileira, né, sobre o que é esse racismo, como ele se estrutura na realidade brasileira, para que a pessoa possa fazer parte da comissão e não cometer esses erros, né, porque os erros, eles podem acontecer. O que não pode acontecer é uma comissão atuar de forma vexatória. O comprometimento institucional pelo processo das ações afirmativas, que é a publicização dos dados de acesso acerca da política e seus avanços, né? Muito importante que a gente compreenda quantas pessoas negras estão entrando por aquela política afirmativa, e no caso dos serviços públicos também, o avanço dessas pessoas, né? Porque um outro dado importante é que, enfim, existe ali uma reserva de vaga para as pessoas negras, né? A reserva de 20%, no caso da lei da Prefeitura de São Paulo, mas muitas pessoas negras elas não conseguem ascender na carreira, pelo fato do racismo operar também dentro da instituição. Então, é muito importante a publicização desses dados até para equiparar, né? Pessoas brancas conseguem ascender na carreira e pessoas negras que entraram pela política de cotas não conseguem ascender. Então, há uma questão ali importante, é muito necessário que a gente avalie essa política, o seu caráter e os seus avanços também, para que ela possa constantemente ser aprimorada, né? Que é o que a gente tem levantado. A ampla divulgação dessas seleções, né? Enfim, eu faço parte de alguns comitês também na Universidade de São Paulo, né? Na pós-graduação. Essa ampla divulgação é muito importante porque muitas pessoas nem sabem, né, que existem ali a reserva de vagas para determinados cursos. Então, isso é bem importante de ser explorado porque é uma política pública muito séria, muito importante e que precisa chegar, né, nas pessoas que fazem jus a essa política, né? Essa sensibilização interna e externa, né, no caso das instituições, porque há um impacto quando se criam as políticas afirmativas, se essas instituições estão preparadas para recepcionar essas pessoas negras, né, e também para entender que muitas vezes o racismo vai começar a operar naquela instituição pela existência das pessoas negras, porque muitas instituições elas nem tem pessoas negras, né? Enfim, muitos cursos não têm pessoas negras, então, quando se começa a ter pessoas negras, é necessário entender ali como vai operar esse processo, até para que não se crie, não se consolide um racismo institucional, né? Então, é muito importante essa formação dessas pessoas, essa sensibilização interna, no caso. E garantir e incentivar a participação da sociedade civil, né, que é, no caso, o controle social da política, né? A gente precisa lembrar que as políticas afirmativas, elas existem por conta de uma série de processos históricos, políticos, né, dos movimentos negros, né? A gente sempre teve pessoas engajadas nessa luta, e a gente consegue avançar bastante quando há ali esse processo de redemocratização, quando as pessoas negras conseguem avançar
né, dentro de algumas instituições e algumas organizações do terceiro setor, e essa organização desses dados, a organização política, né, faz com que algumas instituições, né, alguns gestores, alguns políticos, enfim, se sensibilizem sobre essa questão, e a gente tem esses avanços, né, a partir de uma luta que é histórica, né? Então é muito importante garantir essa participação também da sociedade civil para esse controle da política, porque essa é uma política pública, uma política afirmativa que envolve também a própria realidade brasileira, né? Então a gente precisa, de certa forma, garantir e incentivar essa participação para que todos também possam fazer parte. É isso, né? Eu finalizo aqui com a frase da Angela Davis: uma sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, né? Essa é uma luta que não é das pessoas negras, é uma luta de todos, é uma luta que envolve democracia, é uma luta que envolve direitos, e a gente precisa de aliados, né? Esses aliados são pessoas brancas, são todos, né? Todos devem se envolver nessa luta, porque é só o início, né? A gente teve muitos avanços significativos aí nas políticas afirmativas, tanto nos serviços públicos quanto na universidade, mas a gente precisa avançar em muitos outros pontos e é necessário esse engajamento de todos, né? E a ciência, a universidade, né? As pesquisas, os dados estatísticos devem estar aí sendo tratados para apontar esses processos também e para que a gente também melhore cada vez mais essas políticas e criemos aí uma sociedade melhor, uma sociedade antirracista. Muito bem. Doutora Najara, obrigado aí pela aula que nós tivemos. Acho que deu para desmistificar bastante coisa, né? A gente ainda trata, né, como sociedade, a política de cotas com, acho que uma certa dose de preconceito e muita desconfiança, né? Mas as pesquisas estão aí para provar o contrário, né? Que, ao contrário do que dizem, as cotas são, de fato, um sucesso, porque tem permitido o acesso de pessoas que antigamente não podiam acessar espaços e oportunidades, e tem demonstrado, através do próprio trabalho, do próprio mérito, que, sim, trouxeram qualidade, né, tanto para as universidades, para as empresas, etc., né? Então, eu acho que é isso, é um sucesso, na verdade, né? E, bom, agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum posicionamento. A doutora Ana já está aberta aí para isso. E se alguém não tiver, eu tenho, na verdade, né? A minha questão é a seguinte: aqueles que ainda não deram o braço a torcer, a questão das cotas, muitas vezes dizem que o ideal seria uma cota social e não uma cota racial, porque, na opinião dessas pessoas, isso seria menos discriminatório e mais inclusivo. Eu queria saber o que a senhora acha disso. É o ponto, né, que a gente trata, assim, muitas pessoas que questionam isso, na verdade, não tem muito entendimento de como opera o racismo e como opera a desigualdade. Acho que essa pesquisa, né, que foi tratada na década de 70, que trata da questão de como se orienta o racismo no Brasil, né, e no estudo das trajetórias das pessoas negras, né, e inclusive no mercado de trabalho, enfim. Se a gente observa a questão da classe social, a gente percebe que as pessoas brancas, elas conseguem ascender
que as pessoas negras, elas enfrentam uma série de privações de direitos, né? Então, acho que analisando os dados estatísticos, enfim, as trajetórias, analisando as pesquisas, analisando como o racismo opera, dificultando a vida daquela pessoa, né, é muito importante que a gente entenda que essa desigualdade social, na verdade, ela não tá orientada de uma forma distinta, né? Enfim, se a gente percebe essa desigualdade ela tem cor, né? E ela é mais perversa para as pessoas negras, né? A gente não está dizendo que as pessoas brancas e pobres não enfrentam dificuldades, não é nada disso, né? E hoje a gente está vendo que as pessoas brancas e pobres estão sofrendo quase uma experiência de ser negro, né? Porque a gente está vivendo um momento de muita escassez, de muita dificuldade, né? Mas a gente precisa compreender que não existe, por exemplo, uma elite negra, né? A gente não tem um grupo social forte, né, tão forte de pessoas negras que a gente possa dizer que existe um problema de classe e não de raça, né? Enfim, todos os dados apontam que essa desigualdade ela está atrelada a esse fenótipo, né? A esse fenótipo branco que orienta essa desigualdade social, né? Então, para quem ainda fundamenta esse tipo de questão, né? Se a gente for estruturar as políticas a partir da questão social, a gente não vai ter o avanço na questão racial, né? As pessoas vão continuar excluídas, né? Então, é muito importante que a gente tenha as políticas focadas na questão racial, né? E outro ponto importante também, né, quando a gente fala da Lei 2.711 de 2012, que está fazendo 10 anos agora, está passando um processo de revisão, essa lei, ela atrela também a questão social, né, aos alunos de escola pública, que, inclusive, ela atrela muito mais a questão social do que racial, né, mas parece que a lei, ela trata só da questão racial, né, porque parece que a questão racial, ela cria uma polêmica maior, né, ela cria uma indignação, e a gente não consegue nem compreender, porque, na verdade, a lei ela trata que 50% dessas vagas são destinadas para alunos de escolas públicas, né? Então, os alunos, as pessoas pobres, elas são muito mais beneficiadas numericamente, se a gente for pensar, né, separado da raça, do que essa orientação pela questão racial, né? Mas é a questão racial que é o pano de fundo para, enfim, para criar muitas polêmicas, né? Como se tratar desse ponto ou não tratar desse ponto significasse que a gente não tem um problema racial, que a gente tem um problema social, quando, na verdade, esse problema social também é racial. Perfeito. Também chegou uma questão aqui do doutor Eliomar Costa. Ele pergunta o seguinte: o que a doutora acha de pessoas negras que insistem em dizer que não existe racismo no Brasil e outros que acusam o próprio negro de racista? Então, o fato de sermos pessoas negras, né, não significa que, enfim, quem está na política sabe bastante disso, né? O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela vai fazer uma luta em prol de direitos para as pessoas negras. O fato de ser mulher não significa que ela faça uma luta pelos direitos das mulheres, né? Isso está muito atrelado à formação daquela pessoa, à visão de mundo e, muitas vezes, a uma noção de meritocracia também, né? Porque muitas dessas pessoas que dizem que negro é vitimista, que a saída não seria pelas cotas, muitas dessas pessoas fazem parte de uma cota também, né? E só que elas não querem avanços, né, no sentido de que outras pessoas também possam ter esses direitos garantidos, né? Obviamente que é a exceção que explica a regra, né? Quando a gente tem ali uma pessoa que se destaca e diz, né, olha, eu poderia usar a minha trajetória para dizer que a meritocracia existe, né? Eu poderia dizer, eu sou uma aluna de escola, eu estudei em escola estadual, de periferia, depois eu, enfim, entrei na Universidade Federal, quase passei fome dentro da universidade, era uma realidade muito difícil, de pobreza mesmo, né, tive que ser bolsista,
senão eu passaria literalmente fome dentro da universidade. Fiz o meu mestrado, depois, agora eu estou fazendo doutorado, e eu poderia usar a minha trajetória para dizer, olha, eu cheguei, eu não precisei de cotas, né? Porque, de fato, eu não entrei pelas cotas num primeiro momento na graduação. Mas, na verdade, a trajetória explica, a exceção não faz sentido, né? Quando a gente está analisando o todo, a gente percebe que há uma realidade que não se aplica a essa visão de mundo, né? Por que muitos ficaram para trás? Né? Por que essa realidade não se aplica a todos? Né? E por que muitas vezes essa pessoa negra que se destaca, ela é usada, né, como totem para explicar uma realidade que não se configura, né? Que é essa visão de meritocracia, porque é isso que é reforçado a todo momento pela sociedade, né? Pelo neoliberalismo, enfim, né? São as pessoas que se destacam e que, enfim, que não se precisaria, né, de políticas focadas, né, nessa questão que se atrela ao antirracismo, né, políticas afirmativas. Então, isso está muito atrelado a uma ideologia pessoal, né, a um ganho pessoal, muitas vezes, e a uma visão de mundo, né, que não explica, de fato, a realidade, que é muito mais complexa, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta. Agora, da nossa colega, nossa amiga Rosana Rufino, que é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB. Obrigado, hein, doutora? Obrigado, Rosana, pela presença e obrigado pela pergunta que você vai fazer. Boa noite, Celso. Boa noite, Najara. Parabéns pelo evento. Eu queria saber, Najara, sobre a inserção dessas pessoas, né, no mercado de trabalho. Você acha que é possível, na revisão da política de cotas da universidade, a gente atrelar essa participação dessas pessoas no mercado de trabalho na mesma proporção que elas entram nas universidades? Então, a lei... Obrigada, Rosana, minha presidenta. A Lei 12.711, ela trata especificamente das cotas nas universidades federais, né? E é muito importante, se tratou de um ponto importante, porque a lei ela fala em revisão, né? Ela não fala em renovação. Revisão significa que a lei ela precisa de monitoramento, de avaliação, precisa de um estudo para o entendimento do impacto dessa política. Essa política é muito importante, né? Ela realmente democratizou a universidade. Obviamente que a gente precisa pensar hoje na permanência estudantil, precisa pensar na pós-graduação, professores negros nas universidades federais também, né? A USP, por exemplo, que é estadual, tem 2% de professores negros, né? As federais não é muito diferente. Então, a revisão ela precisa tratar dos pontos frágeis ali, que não precisa ter um avanço, né? Esse é o ponto. Agora, para envolver essa questão do trabalho, né, eu acho que existe uma outra lei, né, que é a lei que trata dos serviços públicos. Essa lei vai passar não por uma revisão, mas por uma renovação daqui 2 anos. Isso é perigoso, né, porque renovação é diferente de revisão, então ela vai precisar ser votada pelo Congresso, é um ponto importante, mas vai precisar também passar por esse monitoramento, essa avaliação e essa discussão, né, sobre os avanços e os impactos dessa lei. A lei federal, que envolve cotas nos serviços públicos, ela passa por muitas polêmicas que se atrelam à questão, por exemplo, das fraudes, né? É onde as comissões de heteroidentificação, elas têm ali uma importância fundamental. Existe até uma regulamentação nesse sentido, né? O que não existe nas universidades. A universidade ela tem autonomia para estabelecer ou não as comissões de heteroidentificação. Muitas já estabeleceram, outras não. Mas a lei federal, que envolve os serviços públicos, ela está atrelada, a sua existência se atrela, né,
ao estabelecimento de comissões, né? Então, ela vai precisar passar por essa revisão e vai precisar ter esse entendimento de uma melhora, né? Mas não só atrelado aos serviços públicos, né? Agora a gente tem que pensar também o mercado de trabalho, porque para além de a gente pensar ações afirmativas nos serviços públicos e nas universidades, a gente precisa pensar em outros setores da sociedade, né? Por exemplo, na África do Sul, existem as políticas afirmativas que até no empréstimo de banco, o fato de a pessoa ser negra, ela tem um juros menor quando ela vai pedir um empréstimo, né? Enfim, para financiar uma casa. Existem uma série de outros elementos, né, que a gente pode pensar para estruturar as políticas afirmativas na sociedade, né, para além das universidades e dos serviços públicos. Acho que o avanço vem nesse sentido. Tem mais uma pergunta do Dr. Benício. Ele diz o seguinte: boa noite. Gostaria de saber se existe algum grupo de movimento antirracista alinhado à ideologia de direita. Antirracismo de direita. Porque não existe um movimento negro, né? Existem os movimentos negros, mas a ideologia de direita, ela não se atrela ao antirracismo, porque por exemplo, né? Vamos lembrar aqui de algumas figuras, né? Não vou mencionar nomes. Algumas figuras negras que são contra as cotas, né, na política, por exemplo, eles até dizem que existe o racismo, que eles sofrem o racismo, mas eles são contra as políticas afirmativas, são contra as cotas, né? Ou seja, não é que a pessoa diga que o racismo ele não existe, ele é negro e ele sabe que o racismo existe, mas ele é contra as cotas. Mas por quê? Porque há um ganho pessoal nesse sentido, né? Muitas vezes essas pessoas, né, que estão em destaque na política, elas são também financiadas por pessoas brancas e elas têm ganhos pessoais nesse sentido, né? Nessa narrativa, elas dentro daquele grupo onde essa pessoa está inserida, ela também faz parte de uma cota, se a gente for pensar. Então, não há esse antirracismo, em minha concepção, né, numa concepção de se pensar as políticas, de se pensar porque o antirracismo é isso, né? Como a gente estrutura uma sociedade para lidar com uma questão que existe, né? Que é a questão do racismo estrutural. Então, você cria medidas para minimizar o impacto desse racismo, né? Então, você cria direitos, né? As cotas são direitos. E você sendo contra as cotas, você está sendo contra os direitos dessa população, né? Aí você vai enveredar por uma meritocracia que não vai dar certo, né? Que é algo que, enfim, que a gente sempre vivenciou e que, obviamente, pode ter um que se destaque, né? Mas isso não vai permitir com que o grupo social tenha esses direitos garantidos. Mais alguém tem pergunta? Alguém? Sabe? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém tem mais questionamentos. Acho que é isso então, né, doutora? Ninguém mais tem dúvidas, nenhum apontamento, então nós podemos partir aí para o encerramento. De toda sorte, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas e todos, agradecer a sucessão, né, em nome do doutor Pita, da doutora Riva, muito me auxiliou nesse processo. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Najara, muito obrigado. Eu espero que a senhora possa voltar a falar conosco mais outras vezes, em outras oportunidades. Tenho certeza que a casa está aberta para a senhora, para quando a senhora quiser. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, parabéns por esse debate, né? Muito importante que a gente, enfim, fundamente o sentido das ações afirmativas, como elas operam, o que a gente pode ampliar, né? E discutir, democratizar esse debate. Parabéns, né, por essa discussão e obrigada mais uma vez. Muito obrigado a todas e todas. Todos aí uma boa noite. Ótimo final de Obrigada. Obrigada a todos, doutora. Muito obrigada, viu?